Eita, que demora. Ah, começou. Bom, gente, então, meu nome é Estevão da Fontoura Rezer, sou professor do IFRS Campus Osório. Estamos aqui no primeiro EMPA-IF Sul, né, esse nosso primeiro encontro de professores e professoras de arte dos IFES da região Sul. E hoje é dia 12 de agosto. A gente vai ter, então, as salas, as comunicações das pessoas que se inscreveram. E eu tenho aqui comigo a Catiúcia, a Eliana e o Rafael, e também a Catiúcia Dotto, que vão apresentar seus trabalhos, né? Começando pela Catiúcia Dotto, a gente vai ouvir, então, cada um de vocês vai ter de 10 a 15 minutos para apresentar e, no final, um debate. Contigo, Catiúcia. Boa tarde, gente. Primeiro, é um prazer enorme, né, estar participando desse evento. Eu, como o Estevão falou, eu sou nova, entre aspas, na instituição, né, nos IFES. Eu entrei em 2019, sou professora de artes aqui no campus Camaquã, do IFES Sul. E tem uma peculiaridade que assim que eu entrei, né, foram 4 meses de trabalho efetivo e iniciou a pandemia. Então, meu trabalho dentro do IFE é todo remoto, praticamente, e estou naquele processo ainda de aprender os processos, de me enraizar na instituição. O que eu preparei para falar um pouco para vocês é sobre essa experiência, né, que a gente teve no ensino remoto, durante o ano de 2020, aqui no campus nós estamos recém nas férias para iniciar o ano letivo de 2021. Nós iniciamos, né, o ensino remoto apenas em outubro do ano passado, de 2020. E eu preparei algumas imagens que eu consigo compartilhar a tela, mas como que estão funcionando? Deixa eu ver se eu consigo, tu tem que me autorizar. Não, eu consigo. Então, não entendo. Como que nós organizamos, né, o ensino remoto no campus Camaquã? Nós separamos as disciplinas por blocos, né? Esses blocos... cadê aqui? Só um pouquinho, gente. Aqui. Boa tarde. Eu vou aproveitar enquanto a Catiúcia se organiza ali e vou dar as boas-vindas. Desculpe, Catiúcia, te interrompi, é que para mim tinha travado. Só queria aproveitar, assim, enquanto estava organizando aí, para dar as boas-vindas para a Débora, para Eliana, para Mônica Mitchell, que também entrou, agora já não sei se ela ainda está, porque eu não vejo, e a Gabriele Silva, que estão aqui nos acompanhando, então. Segue, Catiúcia. Tá, e vocês estão vendo a minha apresentação, porque eu agora não vejo mais vocês. Tá entrando, ainda não apareceu a imagem, mas já ocupou a tela aqui. E eu estava falando aqui, então vocês não ouviram nada. Para mim, eu não ouvi, acho que a minha internet deu uma travada. Não, mas pode ser a minha também. Ninguém está vendo, me avisem quando vocês visualizarem a apresentação, então. Tá, ainda não entrou, tá só assim, ocupada a tela, mas ainda tá carregando. Tá, então o que eu estava falando, né, é que nós organizamos por blocos as disciplinas aqui no campus, durante as APNPs, e dentro do bloco de linguagens, eu trabalho com o primeiro ano, que são as turmas que têm a disciplina de artes, né, eles têm 2 períodos, e eu trabalhei, né, excepcionalmente junto com o professor de língua portuguesa e literatura no 4º ano. Então, esse projeto que eu vou apresentar para vocês, ele foi realizado com o primeiro ano dos cursos e com os 4º anos dos cursos. Dentro desses blocos, nós trabalhamos integrado, eu consegui me integrar mais com língua portuguesa e literatura, né, do que com educação física, por exemplo, e língua estrangeira moderna. E esse trabalho, então, foi realizado junto com o professor Giliardi, que é o professor de língua portuguesa e literatura do nosso campus. Vocês estão conseguindo ver ou não? Oi? Ainda não, Kátia, ainda não entrou, mas a gente está te ouvindo bem, tá? Será que se eu colocar o PDF... E agora?
Eu ainda não vejo. Catiúcia, se você quiser e der tempo, você pode enviar para alguém do grupo e a gente tenta compartilhar de outro. Pois é, né? Você quer enviar para mim? Pode Quer me ser. mandar pelo WhatsApp, até de repente? Pode até me Vou mandar pelo fazer WhatsApp, se isso. quiser. Só ver se a internet carrega aqui. Vou te mandar o PDF para ser mais rápido. Tá. Eu também não garanto, viu? Eu acho que vamos tentar, né? Não, paciência, né? Olha, Dani Silvestrinha entrando aqui também, lá do Paraná. Então, assim... Não, agora já carregou meu WhatsApp. Bem-vinda, Dani Silvestrin. A Kati Sosnovski... Obrigada. Ei, querida colega. A Kati Sosnovski disse que a internet dela tá caindo, então ela vai ficar entrando e saindo, porque ela mora num sítio, né, no meio do mato lá, em Coronel Vivida, se eu não me engano. Pois é, eu vim para Camaquã, aí o meu vizinho se mudou e cortou a internet, aí eu vim para o IFE, a internet do IFE tá ruim. Putz. Tá, eu tô aqui no WhatsApp, se tu me mandar pelo WhatsApp, eu abro aqui. Já vou te mandar aqui, e aí eu já consigo ir falando. Assim, chegar para ti, tá indo, já vai chegar. Mas então, né, enquanto isso, eu estava falando então que a gente se dividiu em blocos, né? E aí a disciplina, a linguagem se trabalhou a partir de um tema integrador, digamos assim, que seria corpos. E eu e o professor Giliardes resolvemos falar dos corpos femininos, tá? Então, a ideia, né, já que eu acho que a pandemia e esse momento inicial que a gente teve ali de isolamento social, né, de estar tudo parado, fez todo mundo repensar sua vida, repensar suas atitudes, repensar o que realmente era importante, né. E outra coisa que eu sempre digo é que na sala de aula a gente perdeu o olhar, né, a gente perdeu aquela relação mais afetiva com os alunos, né, a gente olha para uma tela, a gente olha para os nossos slides e os alunos praticamente não abrem a câmera, então a gente perde aquele contato, né, aquele estar juntos. E dentro desse contexto que a gente resolve, então, fazer com que esse momento fosse, né, um momento mais significativo possível, deixando de lado algumas, não que nós dois sejamos professores conteudistas, né, mas focando naquilo que a gente realmente achava de extrema importância, que era direcionar o olhar e construir, né, um espaço de discussão, de discussão a respeito da sociedade em que estamos vivendo. Então, a partir dos corpos, né, nós resolvemos falar dos corpos femininos, corpos que sangram, né, e a gente iniciou a atividade, né, a primeira etapa de 2020, a partir da pergunta, quantas mulheres artistas vocês conhecem, né, a partir dessa pergunta com os alunos. Pode passar, Estevão. Vou dar uma apressada em função do tempo que perdemos. Nesse sentido, a gente falou, né, de todo um processo histórico, desde a questão da representação do corpo feminino na arte, né, da representação histórica, e da constituição e dos apagamentos das mulheres, né, na arte, na literatura. Quando eu falo arte, né, está englobando literatura, está englobando, enfim, todos os estereótipos da mídia, mas dos apagamentos históricos que também aconteceram. E aqui eu trago duas imagens, né, duas pinturas realizadas sobre o mesmo tema, né, sobre a independência do Brasil, e aí a gente já sabe qual delas, uma por um homem, outra por uma mulher, e a gente já sabe qual delas, né, é a mais conhecida e está em todos os livros de história da arte. E aí, lógico, a partir da arte, da literatura, né, em discussão com os alunos, acabava essa discussão do apagamento e do espaço das mulheres e de como as mulheres vivem na sociedade, né, de como as mulheres são vistas socialmente, se ampliou para outras áreas também. Pode passar, Estevão. A questão do corpo feminino, né, volta um pouquinho, do corpo feminino na arte, então se fez um resgate histórico, né, se falou dos estereótipos, dos padrões de beleza que as mulheres são submetidas, da forma como as mulheres, né, se obrigam a se vestir, a se produzir, enfim, né,
assuntos pertinentes que os alunos iam trazendo em relação ao corpo feminino. E aí, na segunda etapa, a gente amplia essa questão, a gente, né, foca essa questão para quantas artistas mulheres negras você conhece. Pode passar, Estevão. Então, a gente começa a falar na segunda etapa, a partir da representação dos corpos negros na arte, né, historicamente, e como essas representações, não só nas artes visuais, na literatura e na mídia, elas vão reforçar, né, o racismo estrutural, elas vão reforçar, né, estereótipos de sexualização da mulher negra, né, elas vão minimizar, né, as pessoas negras. Pode passar. Então, o trabalho foi sendo executado durante o semestre, com leitura de imagens, né, com percepções dos alunos, com eles percebendo quais eram as representações e as representatividades, né, primeiro de mulheres e depois de mulheres negras e de personagens negros que eles viam, especialmente, né, aqui a gente tem alguns exemplos na mídia, e a ideia era construir uma discussão para os alunos perceberem como essas imagens, tanto de mulheres quanto de mulheres negras, né, vão construindo um imaginário e vão reforçando, né, estereótipos sem a gente nem se dar conta, sem que eles nem se dessem conta. Pode passar, por favor. Depois a gente foi conhecer, né, resgatar e conhecer o trabalho de artistas mulheres negras. Então, assim como a gente fez com as artistas mulheres também, aqui a imagem de uma performance da Priscila Rezende, que a gente discutiu com os alunos, né, a gente trouxe outras artistas mulheres negras, o professor Giliardi trabalhou com mulheres escritoras negras, né, para tentar ampliar e algumas, e em geral, artistas que falavam, né, dessa condição de ser mulher e ser mulher artista negra no Brasil. Pode passar. Enfim, né, os objetivos, mais ou menos, eu comentei com vocês, então, era direcionar o olhar, né, para os corpos femininos na arte, evidenciando o apagamento, né, enquanto autoria, então, discutimos né, quantas mulheres autoras em cada museu, quantas mulheres artistas se conhecem, por que as mulheres, né, não conseguem alcançar, embora a maioria das mulheres, a maioria das estudantes de arte no Brasil sejam mulheres, né, por que a gente não vê a produção delas de forma tão evidente, quem escreve essa história, né, quem seleciona essas imagens que chegam até nós, seja na arte, seja na mídia, perceber como essas representações, né, elas vão reforçando um pensamento preconceituoso, um pensamento de sexualização da mulher, um pensamento racista, né, e a ideia era construir um espaço de percepção estética e crítica, onde os alunos pudessem, né, ter material para compreender o lugar deles na sociedade, compreender as injustiças sociais nesse sentido que existem, né, e que eles conseguissem construir de forma emancipada os seus argumentos. E para isso, né, que eles conseguissem formar uma opinião a respeito do assunto, perceber e formar uma opinião a respeito do assunto. Então, a gente fez algumas atividades, muitas delas eram atividades de interpretação de texto, de leitura de imagem, né, e 3 atividades foram atividades de criação autoral. Uma delas, lá na primeira etapa, eles tinham que construir um texto, né, um texto fictício, uma narrativa onde eles se colocavam em primeira pessoa, era escrito em primeira pessoa, e todos eles, inclusive os meninos, deveriam escrever colocando essa primeira pessoa em voz feminina, né, e a partir daí desenvolver a respeito do que a gente tinha discutido em aula. A segunda atividade autoral que eles fizeram era a criação de autorretratos híbridos, discutir os padrões de beleza, porque a discussão sobre as mulheres artistas, né, na primeira etapa, ela acabou indo para esse viés, né, dos padrões de beleza que tanto corpos femininos quanto corpos masculinos são impostos. E como esses padrões de beleza, né, eles acabam
deixando de fora e marginalizando, né, a diversidade étnica do nosso país. E aí esse trabalho, inclusive, foi feito a partir de da leitura, né, de algumas obras de uma série da Orlan, eu nunca sei se é Orlan ou Orlan que fala, né, em que ela faz autorretratos híbridos, resgatando padrões, né, de povos primitivos, de povos originários, né, de povos africanos originários também, colocando isso que está à margem do padrão de beleza, né, no seu rosto de mulher branca, europeia. E na segunda etapa a gente finaliza, então, com o processo criativo que era, já que a gente, né, trabalhou muito durante o semestre, o segundo semestre ali, em relação às representações e os estereótipos com os quais eram representadas essas mulheres negras, né? Então, era uma forma deles argumentarem a partir de uma imagem, dando voz de empoderamento a essas mulheres negras, né? Já que eles perceberam que elas foram apagadas de todas as representações da história da arte, do protagonismo dessas representações, né? Que eles, então, agora colocassem elas protagonizando as imagens deles. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho alguns trabalhos dos alunos, o Estevão pode ir passando. Primeiro vão ser esses autorretratos híbridos, né? E aqui, ou seja, eles, a partir da sua imagem, né, eles tinham que fazer uma manipulação no computador, falando desses padrões aos quais eles não se encaixavam. Então, aqui a Karina, uma aluna que ela vai falar de quanto ela era feliz quando criança e ela encontrava, né, uma representatividade ou na televisão, ou um desenho, ou um livro, em alguma imagem da mídia. Pode passar. A Marina, né, ela vai trazer a ideia desse estereótipo do modelo, do perfeito, da maquiagem, né? E como isso acaba padronizando o corpo feminino, isso tu tá fora disso, né? Principalmente na idade deles, adolescentes, então tu não é aceito. Ou seja, eles vão trazer nesse trabalho dos autorretratos híbridos as inquietações, né, que eles têm nessa idade, que eles sofrem, né, nessa idade em relação ao corpo e aos padrões de beleza estabelecidos. Pode passar. Aqui a Amanda ela vai trazer, então, em cima do rosto dela, né, essa marginalização indígenas dentro dos padrões de beleza. Pode passar. A Rafaela, né, vai trazer a questão da violência contra a mulher, não vai falar especificamente dos padrões de beleza, mas especificamente da violência. Pode falar, pode passar. E aqui, né, para não deixar os meninos de fora, então, os guris também vão trazer essas inquietações deles, né, em relação ao corpo. Aqui o Andriel, ele faz essa montagem, né, então, se eu não tenho a orelha perfeita, se eu tenho o nariz torto, se eu não estou no padrão, eu não sou aceito. Pode passar. Aqui já é o segundo trabalho, né, eu não trouxe, gente, para vocês nem um fragmento dos textos, tá? O Giliard não pôde estar aqui presente, enfim. Mas, então, que era para dar voz, né, e representação às mulheres negras na arte. Então, eles podiam criar a partir de qualquer meio, digamos assim. A gente tem essas duas montagens aqui que as gurias fizeram, né. Uma fez uma pesquisa em relação ao feminicídio e à violência contra a mulher negra. A Ana Carolina já nos questiona, né, por que e quando teremos uma mulher presidenta negra no Brasil. Pode passar. Aqui é uma série de... Oi. Tem que ir encaminhando para o final, tá? Eu só tenho as imagens para mostrar, então. A gente pode... Não sei se tu quer ir passando rápido, né? Mas, enfim, são as imagens que os alunos foram construindo, né? Tentando trazer... Pode passar. Essa voz, né? Colocando a mulher negra onde eles achavam que ela deveria estar. Pode passar.
Aqui, essa imagem das meninas superpoderosas é da Karina também, que é uma menina negra da turma, tem pouquíssimos alunos negros. Para quem não sabe, Camaquã, né, ela e a região aqui que a gente atende, ela tem uma grande colonização europeia, né, germânica, polonesa. Pode passar. E aí são as produções dos alunos. Então, a forma, pode ir passando, Estevão, enquanto eu vou encerrando, foi uma forma da gente colocar em discussão, aproveitar esse espaço, que ele acabou ficando pela nossa organização aqui, um espaço reduzido, digamos assim, né, em termos de tempo, tá? Do tempo que eu teria no presencial, eu não tive, né, esse mesmo tempo dentro da PNP de aula. E a ideia era construir, então, um espaço significativo que tem muito a ver com o que a professora Luciana falava ontem, né? Sobre a arte como uma plataforma para pensar. Então, eu e o Giliard, nós aproveitamos, digamos assim, esse espaço, né, para pensar quem somos, quem são os outros na nossa sociedade, né? E como agimos quanto sociedade. E pensar a respeito dos corpos femininos. É isso. Travou. Obrigada, gente. Incríveis. Desculpa a correria. Me cortou aqui, né? Eu tava te parabenizando, dizendo que, nossa, que incríveis os trabalhos, proposta de uma potência incrível também. Eu não vou poder falar muito tempo agora aqui e costurar muito por causa do tempo que a gente acabou perdendo no início. Quero passar logo a palavra para a Eliana, mas eu quero dizer, Catiúcia, eu quero fazer um convite público aqui na frente de todas as pessoas que estão acompanhando. Eu, enquanto coordenador da Galeria de Arte Cláudia Paim, quero fazer a exposição desses trabalhos, tá, no site, e depois, quando a gente voltar à atividade presencial, fazer no campus também, te convidar para ir lá fazer uma fala, né, fazer um intercâmbio, porque tá muito bacana, tá lindo, assim, o resultado, tá? Parabéns, e vamos articular lá para outubro, assim, fazer uma exposição no site, tá? Para a gente ter um tempinho para pensar isso com calma. Tá certo, obrigada. Valeu, querida. A gente tem um projeto para expor esses trabalhos, nós estamos com um projeto em andamento aí, já vamos... Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. Parabéns, Catiúcia. Então tá, Eliana, tudo contigo agora. Sim, senhora. Com licença, antes da Eliana começar, Estevão, tem uns diga. alunos do IF Sapucaia que estão solicitando acesso. Dá uma olhadinha se tem aí. Não caiu para mim aqui. Eu vou pedir para eles solicitarem novamente, então. Tá, isso, por favor. Eu vou tentando abrir. Tá, se não der certo, Eliana, pode fazer a mesma coisa que a Catiúcia fez, me manda. Não, então, vamos ver. Deu, tá entrando aqui. Deu, já foi. É porque eu estou fazendo aqui, vamos ver se eu abrindo ele vai. Ainda não tá, não vai. Eu estou com um modelo diferente. Tá, mas assim tá perfeito, a gente está enxergando perfeito. Então tá bom. Então vamos começar. Esse trabalho, A Vida e a Arte, Encontro de Reflexões, se tornou um título, tá? E como que ele começou, né? A gente começou pensando como que são feitas as criações artísticas com textos sociais e culturais. Esse trabalho, na verdade, foram alunos, ex-alunos, que me procuraram durante o início da pandemia. Já tinha decorrido uns 3 meses da pandemia, e eu tinha sido convidada para dar uma aula online aqui na região, e eles se inscreveram. E após essa aula, eles pediram se eu poderia dar aula para eles online, porque eles estavam precisando, eles estavam angustiados com a rotina de escola, com 8 horas direto ligados na internet, e aí eu fiquei me questionando, mas como que eu vou dar aula de arte se vocês vão ficar mais tempo online e tudo mais? Eles falaram, não, professora, é que você tenta mostrar a obra de arte e nos faz pensar. E nós estamos muito tristes, muito angustiados. Eram adolescentes de ensino médio e entraram também alguns do ensino básico de 9º ano. E aí nós começamos a nos encontrar.
às sextas-feiras, que era o dia que eu poderia, no final da tarde. Então, seria 1 hora de encontro, das 7 da noite às 8 da noite. Esse encontro virou de 7 horas da noite até as 9 da noite, 10 horas da noite, sendo que eles tinham tido uma rotina de uma semana de ensino online. E aí eu comecei a achar muito dinâmico, porque o que acontecia? Eu apresentava as obras de arte e depois existia um espaço para refletirmos sobre o mundo contemporâneo, né? O mundo onde nós estamos inseridos e nós estamos muito individualizados. Não é porque a gente está hoje online que a gente está diferente. Eu acho que também quando a gente encontrava, as pessoas estavam individualizadas. E aí tem sido muito interessante. Foi um grupo que começou com 15 alunos, hoje nós temos 45 alunos, ex-alunos. E cada momento eles colocam um tema para que eu leve obras de arte e aí eles começam a discutir o que representa isso para eles no cotidiano da vida deles. Então, pensando nesses cotidianos imobilizantes e individualistas, hoje a gente já não é mais só a pandemia, é uma sindemia, que é um conceito novo, com Singer, que são os efeitos que a pandemia está nos causando, efeitos psicológicos, físicos, patológicos, nós estamos desenvolvendo uma série de doenças. E aí, as obras de arte sempre são temáticas. Então, guerra, consumo, mulher, criança e violências, felicidade. Por que a gente tem esse teor de felicidade? A gente tem que ser sempre feliz, os nossos medos. E aí eu vou apresentar rapidamente algumas obras que a gente poderia falar, mas do que está falando de guerra? E aí, uma das obras foi do Wang Kim-song, que é Follow Me, Follow You. Né? Então, siga-me e seguiremos você. Então, um professor, onde ele se apresenta um monte de conteúdo, mas atrás desses conteúdos existem marcas para falar sobre essas guerras que a gente não percebe que a gente faz. Então, a gente se torna um consumidor e a gente consome de trabalho escravo. A gente, enquanto estamos individualizados, se a gente estiver na nossa zona de conforto, a gente está tranquilo. Então, são guerras invisíveis que a gente está travando e não se percebe. E no Follow You, que ele vai fazer alguns anos depois, 10 anos depois, essa guerra onde nossos estudantes estão exauridos. Então, para discutir, inclusive, nesse momento de pandemia, eu tenho visto muitos alunos exauridos, muito cansados, porque é uma rotina de aula exaustiva para eles e conteudista. E isso, de certa forma, é um tipo de guerra. A outra é uma obra do Damien Hirst, que é A Morte é Irrelevante, e para falar sobre essas guerras que a gente trava em nome de religião, em nome de política, em nome de consumo, e pensando na massa, né? Essas caveiras que são gigantes, feitas pelo Romui, que ele trabalha com esculturas hiperrealistas, e aí para a gente falar quem é que nós somos nesse atual contexto, né? Pensando até em outros períodos artísticos, aonde se falava, né? O quanto nós, enquanto seres humanos, estamos fragilizados, né? Aí, enquanto guerra também, para falar
de alguns países considerados países de primeiro mundo. Quem não está dentro desses contextos, quem eles são, aí eu trago essa obra do Nelson Lerner, que se chama Assim É, Se Lhe Parece, e a gente faz essas discussões, né? Quem são essas pessoas que morrem, que podem morrer, e no atual contexto, né? Quantas pessoas já morreram no nosso país porque nós ainda temos uma mente de colonizados. Então, nós precisamos realmente fazer um trabalho muito forte de decolonização e de descolonização. Um outro tema que nós trabalhamos foi o consumo. Então, falando um pouco desse nosso consumismo, né? E a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos pregam como se eles tivessem ganhado a guerra, e não foi assim. O consumo que está por trás disso. E ao lado, uma obra que eu vou falar um pouquinho do consumo enquanto a gente consome pessoas. Então, essa obra, Rainha Henrietta, que mostra o seu anão, na verdade, o anão dela é um produto de consumo. No século XVI e XVII, se roubavam crianças para serem produzidas como anões. Então, eles faziam cirurgias para deformar a coluna, corte das cordas vocais e assim por diante. Então, para a gente pensar como que a gente está se consumindo uns aos outros, e em pleno século XXI, pouco se fez. Ainda que isso seja proibido, né, fazer essas cirurgias em crianças, outras atrocidades são cometidas. E aí a gente fala que o nosso desejo de consumir tem criado muito tipo de violência, inclusive contra as infâncias. E é muito interessante, porque os adolescentes têm uma visão muito interessante sobre como é que eles veem isso. Ainda sobre o consumo, né? As pessoas que são invisibilizadas. Então, a gente tem aí uma escultura hiperrealista, a Queen Chu, que vai mostrar uma mulher negra, que ela é invisibilizada porque ela faz um trabalho que não é reconhecido, né? E também aquele que está na rua, que está abandonado, mas que ele carrega com ele uma marca, um produto. Então, ele tem um tênis ali de marca que o artista deixa muito aberto. E tudo isso a gente vai discutindo, como que é a marca na sua vida, como é que você se comporta com as pessoas, você cumprimenta, você não cumprimenta, até para a gente modificar o nosso olhar de como a gente está dentro da sociedade, né? E aí tem um trechinho do Bauman, é um autor que eu gosto de ler muito, né? E ele fala o seguinte: na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. E ninguém pode manter segura a sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. A característica mais proeminente da sociedade dos consumidores, ainda que cuidadosamente disfarçada e encoberta, é a transformação dos consumidores em mercadoria. E aí, nesse contexto também, para a gente pensar como que é a mulher, a criança e as violências, né? Então, nessa obra aí, Coma-me, da Ligia Pape, a mulher como produto, né? Então, é a mulher que tem que estar sempre com um sorriso, que ela tem que ter uma lingerie de marca, que ela tem que ter uma maquiagem, ela é a Eva, né? É preparada. E aí, as obras da Lia Mena Barreto, onde ela mostra bonecas que foram recortadas, né? Então, ela mostra esse avesso da infância,
para a gente pensar o quanto as nossas crianças são violentadas. Eu não sei no Sul, eu estou em São Paulo, gente. Também estou na condição de trabalho remoto, né, trabalhando no campus Palmas, no IFE do campus de Palmas. E assim, aqui só no começo desse ano, entre janeiro e março, foram 20 crianças vítimas de estupro. Então, o que está acontecendo, né? Essa nossa condição de humanidade não nos tem feito humanos. E é muito legal, eu vou citar aqui, nesses encontros com um menino, esse menino falou, professora, a gente é ensinado a fazer sexo assistindo filme pornô. Então, na condição dos adolescentes, como que é que eles vivem o sexo, a sexualidade, e aí eles relatam isso, né? Como a criança também é sexualizada muito cedo, por quê? Porque ela é um produto de consumo. A gente sabe, tem um vídeo aí antigo, né? Criança, 2 pontos, a alma do negócio. Então, tudo isso é muito discutido com os alunos. E aí, trazer um pouquinho da Arendt, né? Os homens, eles podem ser manipulados por meio da coerção física, da tortura ou da fome. E suas opiniões podem formar-se arbitrariamente em função da informação deliberada e organizadamente falsa, mas não por meio de persuasores ocultos, tais como a televisão, a propaganda ou quaisquer outros meios psicológicos em uma sociedade livre. E, nesse contexto, o quanto que nós somos manipulados e não percebemos. E eu acho que é importante fazer um trabalho com os adolescentes para resgatar isso. E aí, discutindo isso com o pessoal que eu conhecia na pró-reitoria de extensão, eles me fizeram um convite para fazer esse trabalho hoje com adultos, né? E assim, de todo o estado de São Paulo, eles divulgaram, mas a gente sabe que há uma sobrecarga, então eu estou com 2 turmas, uma de 45 e a outra de 70 pessoas, que são encontros quinzenais, para a gente trabalhar com temáticas e discutir esses temas em aberto. É isso. Eu agradeço aí a oportunidade. Eu esqueci de falar no início, eu sou professora substituta no IFPR Campus Palmas, tá? E tô adorando a experiência de trabalhar no Instituto Federal. É isso. Obrigada. Que legal, Eliana. Muito legal. E acho incrível isso, né? Que como a arte muitas vezes vai ter esse papel, tanto a arte, essa grande arte de galeria, de exposição internacional, né? Esse mainstream das artes vai ter esse papel de denúncia e de crítica e de crítica social, né? De manifesto e tal. E também a arte na sala de aula vai ter esse papel de conscientização para certos aspectos, né? Que a gente até esperaria que em outras áreas se falasse mais sobre isso, mas eventualmente nós, professores de arte, é que acabamos abordando de uma maneira mais profunda e até mesmo de uma maneira mais direta algumas questões que vão ser tangenciadas em outras disciplinas, né? Que muitas vezes vão ficar meio descoladas também da realidade dos estudantes e tal. Então, muito, muito bacana, parabéns pelo teu trabalho. E tu tinha até 2 minutos a mais que você falar mais alguma coisa. Eu vou falar um pouquinho da obra da Henrietta, da Rainha Henrietta. Isso. Essa obra, gente, eu descobri essa obra, assim, a gente vê, aprende e tal, mas eu fui rever esta obra quando eu li um livro do Victor Hugo, O Homem que Ri. Eu não sei se vocês sabem a história. O Homem que Ri é uma criança, né? Que eles vão rasgar a boca de fora a fora, que vai ser o personagem, o Coringa. E aí, por que eles faziam isso? Para a criança ser um objeto de risada, de riso, né? Então,
era muito perversa, a infância é muito recente, e mesmo sendo muito recente, a gente não tem cuidado. Eu vejo a arte assim, você falou dos espaços, né? Eu trabalhei como assessora pedagógica de 4 cursos, e não foram nada a ver com artes, foi medicina veterinária, agronomia, engenharia florestal e zootecnia. E os meus professores pediam para eu falar de arte com eles. Então, eu acho que a arte, ela nos liga, ela nos interliga, nós estamos todos juntos nisso. Então, eu acho que a gente tem que batalhar mesmo para mostrar o nosso papel. Sim. Amanhã, não sei se vocês estão acompanhando ali a programação, amanhã vai ter essa plenária, né, uma plenária, um grande debate para a gente iniciar pelo menos a construção de um documento que vai ser depois encaminhado para os gestores, né, para as reitorias, né, reitores, reitoras, diretores gerais de campi, e a gente pretende até submeter ao jurídico dos institutos, pensando assim, propondo mudanças no currículo, propondo que, não só mudanças no currículo, mas que seja respeitado o que está escrito na Constituição, né, sobre o ensino de arte, de que tenha garantido as 4 linguagens da arte no ensino médio, enfim, uma série de questões. Não percam, gente, vamos participar desse debate amanhã para a gente poder construir esse documento junto, né, trazer muitas opiniões, muitas ideias, muitas discussões, e a gente vai acolher tudo que vier assim de sugestão para depois a gente ir construindo esse documento com mais calma, com mais tempo e olhando, né, baseando ele na legislação, né? Então a gente vai tentar fazer um documento que seja uma espécie de um guia para aquele gestor que não sabe absolutamente nada sobre arte, mas que ele não erre no sentido de deixar a arte com um período no primeiro ano do ensino médio e dizer que deu, que tá bom, é assim mesmo. Não dá, não é isso aí. Né, o estudante tem o direito garantido de acessar, de aprender as 4 linguagens da arte. Isso está escrito na Constituição. Então, quem vai garantir? Eu não posso garantir o ensino da dança, porque eu sou formado em artes visuais. Então, a gente tem que colocar isso em questão, né, e levar, e a importância, né, que a Eliana estava falando, a importância do ensino de arte, existe uma centralidade pro estudante, para estudante, existe uma centralidade. O estudante sai da sala de aula de uma aula extenuante de matemática no meio-dia e de tarde ele quer fazer uma aula de teatro, ele quer fazer uma aula de música, ele não vai procurar um curso de matemática de novo depois, né? Então, assim, isso mostra que tem uma importância, que existe uma demanda dos estudantes por isso. Né, e eles têm direito de que isso esteja no currículo, que não seja depois da aula, que não seja à noite, que não seja pago, que não seja... Não, tem que ser na sala de aula, faz parte, né? Tá escrito lá na Constituição, na LDB, né? Bom, não vamos nos alongar, quero abrir logo aqui o espaço para o Rafael. Rafael, é Schultz ou é Schultz? É Schultz, e te desafio a falar o outro sobrenome, viu? Qual é? Não, mas eu não estou vendo. Não aparece aí? É polonês, já imagina. Putz, como deve ser complicado, hein? Mas o meu sobrenome também é Hezer, e pouca gente consegue acertar, né? Inclusive a grafia é diferente da grafia alemã, então nem eu sei direito, só sei falar que é Hezer. Mas vamos lá então, Rafael, tá contigo a palavra. Então tá. O debate anterior estava interessante sobre as questões aí da criação desse documento. Eu acho que amanhã vai ser bastante interessante esse encontro para a gente debater, né? Necessário. Isso. Então não vou meter a isso. Vamos lá. Eu preparei uma apresentação de mais ou menos 10 minutos, fiz um corte meio violento numa apresentação. Vamos ver se eu consigo me ater, porque a Catiúcia já sabe, né? Eu gosto de falar bastante, normalmente. Então vamos lá. O projeto que eu trouxe para apresentar para vocês hoje, acredito que seja uma contribuição aí dentro dos debates, agora conhecendo melhor o trabalho dos colegas, eu acho que entra em algumas linhas interessantes de debate. É um projeto que foi desenvolvido assim no início da quarentena, quando eu ainda estava vinculado ao Campus Pitanga, IFPR Campus Pitanga. Assim como a Catiúcia, né, eu trabalhei 1 mês e meio como efetivo lá, vindo do Rio Grande do Sul, inclusive Catiúcia de Lajeado, do IFSU de Lajeado, estava como substituto lá, assumiu o concurso 1 mês e meio depois, quase 2, a gente entrou em quarentena, né? E aí ficou num período de vácuo, com várias normativas. Quem está aí dentro das instituições sabe o quão confuso foi, né? Toda hora mudando as normativas e vai e volta, etc. E a gente entrou numa fase conhecida como as APNPs,
Então, as atividades pedagógicas não presenciais, e nas quais o início dessa normativa não era para se retomar o calendário letivo, né? Era para desenvolver atividades, para manter o vínculo, né? Para continuar o contato com os alunos, inicialmente. E aí, dentro dessas propostas, eu fiz essa, né? Propus essas questões, até por um certo incômodo com relação ao que se vinha... Incômodo, não sei se seria um incômodo a palavra, mas um questionamento a partir do que se vinha difundindo, né? Muito já se falava ali nos primeiros meses, né? Essa militância necessária, que foi o fique em casa, né? O isolamento social, aquela cartilha pedagógica que a gente tem até hoje, né, que parece não necessária, mas às vezes parece muito necessária, do use máscara e etc, etc. E um boom do compartilhamento da hashtag Fique em Casa, né? E aí, conversando com algumas pessoas, a gente começou a questionar essa hashtag no sentido de que, tá, fique em casa, mas qual casa, né? Qual condição de ficar em casa? Quais são essas possíveis casas, né? Para algumas pessoas, a gente fala de uma condição provavelmente privilegiada, de ficar em casa, né, por várias questões. Para muitas pessoas, isso pode ter sido uma situação de um conflito muito grande, né, a gente viu o crescente número aí de casos de abusos, de violência e etc., que se intensificaram a partir, né, desse isolamento também. Obviamente, isso não é culpa diretamente de uma instituição de ensino, de maneira alguma, né? A gente trabalha em outras vias para combater essas questões. Mas era a questão que estava dada na sociedade, né? Então, a partir desse incômodo, se propôs, então, um trabalho colaborativo. A gente chama de colaborativo porque ele foi crescendo mais orgânico, né? E dependia da participação das pessoas. Então, foi criado inicialmente aí umas chamadas, né? Desse projeto, que era, então, Fique em Casa, hashtag, né? Fique em Casa, qual casa? Diálogos artísticos na quarentena. Se criou um grupo no Facebook, né? Justamente pela praticidade da ferramenta, né? Não porque a gente concorda aí totalmente com essas redes sociais, mas é o que normalmente os alunos eles estariam vinculados e teriam acesso mais fácil, né? E aí se colocou algumas orientações básicas. Então, você deveria adentrar o grupo, né? Solicitar a sua inscrição no grupo, lá tinha as regrinhas básicas, e 2 vezes por semana eram postadas, então, propostas ou provocações de diálogos artísticos, né? E esses diálogos deveriam ser respondidos a partir da sua própria vivência a partir da pandemia e do isolamento social. Então, as pessoas poderiam lá interagir a partir dessa chamada inicial, né? Ou propor chamadas iniciais, através de textos, poemas, fotografias, desenhos, ou mesmo só comentários mais gerais, né? E depois esses diálogos, eles eram transportados, então, daí para uma página pública, com consentimento de todos os participantes, para que eles pudessem, a gente pudesse publicizar, né, e compartilhar esses diálogos além desse grupo fechado. E a gente teve que fazer esse mecanismo porque a gente tem aí várias situações na internet, né, como os haters, por exemplo, então a gente teria que se preservar, de certa forma, pelo menos durante os processos dos diálogos, né. Foram cerca de 150 participantes no início da proposta, ativos mesmo, a gente vai ver que se repetem, né, alguns dos participantes. E aí eu trouxe alguns dos diálogos para mostrar para vocês também de como essas interações aconteceram, né, e foram bastante interessantes porque um diálogo, né, principalmente a partir de imagens ou poemas, ele se torna muito aberto, então até entrou nesse processo de um diálogo que se tornou muito amplo, né, a proposta original, às vezes, ela não condiz totalmente, não mostra os vínculos diretamente com aquele primeiro diálogo proposto, e isso é muito favorável e rico para o projeto, né. Então, aí vocês podem ver que a gente foi chamadas, né, que foram disponibilizadas, então a gente teve 10 chamadas, isso durou em torno de 1 mês e meio, para que as propostas acontecessem, né. E aí vamos dar uma olhadinha, então, nas produções, que eu acho que é mais interessante do que a gente ficar contextualizando, né, tão verbalmente. Então, até o primeiro diálogo foi a partir de uma fotografia minha, porque a gente as pessoas estavam tímidas dentro do projeto, ainda não tinham enviado as propostas de diálogos, né,
a proposta a partir dessa imagem, sem legendas, né? E aí a gente começa a perceber a linha de raciocínio a partir dessa provocação. Então, a gente vai ter lá a partir da Lourdes, né? Lourdes Antunes, que é uma servidora do Campus Pitanga. Lembrando que esse projeto, entre as pessoas que entraram no grupo para dialogar com a gente, estavam professores de arte, artistas já que mais reconhecidos no campo da arte, né? Os alunos, os servidores do campus, no geral, e pessoas externas, né? Então, tinha até desde pais de alunos, a servidores, artistas, e todo mundo dialogando ali numa linha mais horizontal. E aí a gente vê a partir desse diálogo, por exemplo, né? A Lourdes, ela vai trazer, então, a partir da janela dela, ela fixou nessa ideia dessa vista, né, para fora dessa janela. Ela vai trazer, então, outras formas de janelas, né, de existências ali, a partir desse recipiente ali para receber os passarinhos. A gente tem o Nelson Rosa Júnior, que é um artista 3D, né, ele trabalha com 3D, modelagem 3D, então ele vai pensar a janela a partir dessa construção, dessa modelagem que ele propõe, das várias camadas, já a partir do isolamento, como se intensificou as janelas virtuais, né? E uma janela sempre leva nessa relação de hiperlink para outras janelas e se sobrepõe. Seria mais ou menos essa ideia, uma interpretação também bastante pessoal, né? A gente tem a Celi Cris, que é a mãe de uma aluna lá do Instituto, também registrou ali o seu nascer do sol, né? A Célia Antonati, que trouxe uma citação da Hannah Arendt, né, falando sobre a relação da solidão como uma própria condição de existência humana, né, se apartada das relações que hoje nos impõem a solidão. Então, uma forma até bastante acadêmica de dialogar com a gente, né. Outras janelas que a gente vai ver um padrão muito interessante que vão se repetindo nas imagens, como, por exemplo, umas janelas de memória, que a gente poderia chamar, né, de viagens que aconteceram, de esperança de momentos de habitar esses locais novamente, né? Muitas janelas e fotos resgatadas aí de arquivos nesse sentido, né? A gente vai ver a partir da janela, das legendas, né? Como, por exemplo, a Heloísa Marçal, que é uma aluna do campus, ela vai colocar na legenda, né? Uma janela antes da quarentena, né? Bastante poético, essa imagem até bastante bucólica, né? Nesse calorzinho desse sol entrando pela janela, num espaço que parece um casarão, né? Aí mais histórico. E ainda deixa essa margem da dúvida, né? Da onde vem essas referências. A Ju Hilkman, que se eu não me engano, ela é professora substituta no campus Foz, posso estar enganado, também participou bastante do projeto, né, Catiúcia? A janela com o gatinho dela ali pegando um sol, a Bárbara, que é já uma grande artista já do ensino médio, né, trazendo ali as suas contribuições, as suas projeções para várias janelas, com referências de outros artistas, né, possíveis aberturas aí para outros entendimentos, né, a partir da janela. O diálogo 2, eu não vou trazer todos para vocês, senão a gente vai passar um pouco do tempo, né, onde foi proposto também por uma artista que mora na Alemanha, Natália Richard, que trouxe uma série de desenhos a partir dos gatinhos, né, que ela tem uma afeição muito grande por esses animais aí de estimação. E aí a gente vai ter várias interpretações, né, o Daniel Rachia, posso estar errado na pronúncia, mas eu acredito que seja isso. Ele que trabalha muito com o origami, então ele vai produzir um próprio animal na falta de um pet próprio, né? A Heloísa Marçal, novamente, que está fazendo uma homenagem lá para a gatinha Cora, a partir do bordado. Natália Richard também continua contribuindo com a memória dos animais que se foram, né, dessas memórias afetivas. A Cíntia Werner, a partir de outras possíveis existências de animais na casa dela, já que ela não tem um pet propriamente, né, então ela vai fazer um vídeo aí com as formiguinhas carregando uma mosquinha, uma forma de interpretar, né, esses animais que habitam. A Florência, né, tem um codinome lá, a Capi, que traz esse gato contemplativo aí, né, Narciso, na frente do espelho. A Sabrina também, a memória de um gato que se foi, e por aí por diante, né. A gente vai ter também a proposta do Sérgio Adriano H., convidado para participar do projeto também, a partir dessas desigualdades, a partir da pandemia, né, da série de trabalhos que ele traz, dessas máscaras, né,
das pessoas que realmente não conseguiram se ausentar, dos serviços que não pararam, né, proteção para quem, e aí traz já uma relação bastante crítica com essa, a partir desse aparato, né, dentro da pandemia, foi muito interessante, então a gente vai ver lá alguns resquícios de memória, né, do Não Pense em Crise e Trabalho, para quem lembra desses outdoors, né, que circularam, algumas apropriações de imagens que estavam correndo na internet, como na própria Ju, né, essas máscaras engembradas, né, provocando essa imagem da desigualdade também, né, deixando evidente, na verdade, essa imagem da desigualdade dentro da pandemia. A Lourdes Antunes vai trazer essa relação também da máscara enquanto proteção, mas uma proteção alimentar, né? Então, além desses aparatos, se tem essas desigualdades aí que a gente vê se acentuando. E nesse sentido também mais algumas outras apropriações, né? Ainda estou dentro do tempo, Estevão? Sim? Então, beleza. Porque eu não vi o horário que eu comecei. Mais 3 minutinhos. Beleza, dá tempo. Diálogo 4, a partir também de outra artista, né, que a gente foi convidada, assim, que também estava participando ativamente do projeto, a Cíntia Werner, que produz as maquetes, né, todas uma relação de histórias aí, de outros mundos criados, né, a partir dessas estruturas. E aí a gente vai ter uma série de diálogos, né, como, por exemplo, da Natália Richard, a partir, então, de um desenho dentro dessa esfera, né, que carrega esse mundo aí, parece até meio líquido, né, dentro de uma espiral. A gente vai ter também algumas criações de poemas, como, por exemplo, da Lourdes Antunes, né, casa, sou uma casa dentro da minha casa, sou uma casa de outras casas, sou a casa de emoções, sentimentos, recordações, impulsos, bloqueios, eu sou dentro da minha casa. Uma contribuição minha também, para esquentar os diálogos lá, a minha casa que ainda se move dentro de caixas, né, as minhas várias casas e dentro de várias caixas, sempre em mudança, as casas que habitam a nossa casa, como a foto ali a partir da Elite, que trouxe lá a casinha dos passarinhos do jardim da casa dela, as casas que crescem aí dentro dessas casas, a Marta Rodrigues, que é uma servidora também, que dentro das multiplicidades que ela encontra de objetos dentro da casa, tem também o trabalho, né? A gente sabe muito bem, a partir da pandemia, o que foi essa relação do ensino remoto. Outros diálogos propostos, como as relações cromáticas dentro de objetos e espaços, ou imagens, né, captadas dentro da casa, ou de memórias. Então, a gente vê os jogos aí de matizes, né? Também uma provocação poética e visual, nesse sentido também. E, para encerrar, também, proposto pelo Nelson Rosa Júnior, com quem estás, quando melhor estás. Então, a interpretação foi a própria relação das memórias pré-pandemia, né? Então, a gente vê lá os alunos do IFE, numa homenagem, né, um voto de saudades lá a partir do não encontro dos colegas, né, desse distanciamento, e também do Juliano Andreoli, a partir das memórias dele de fotos de encontros antigos. E seria isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que não tenha sido exaustiva. Beleza, beleza, Rafael. Imagina, foi incrível, que resultado desse projeto, né? Eu vou te dizer que fiquei bem surpreso com o engajamento que vocês conseguiram e com a qualidade realmente daquilo que foi produzido, né? Foram imagens lindas, né? E eu vou te dizer que fico surpreso com o engajamento, porque, olha, a experiência que eu tenho no meu campus de fazer qualquer coisa avançar... nesse sentido, assim, de propor que as pessoas produzam coisas, tem sido muito difícil de fazer, de conseguir criar uma continuidade, e durante a pandemia, nossa, é quase nulo, assim, eu tinha um projeto muito interessante lá na parte de composição, e eu sou artista visual, mas eu tenho uma produção, sou compositor, enfim, uma coisa que eu faço, assim, por prazer, né, que eu não tenho formação na área. Aí eu comecei um projeto de composição. Eu falei, eu sou compositor, eu tenho esse processo de criação de música, eu não sou professor de música, mas eu tenho um processo de criação, vou mostrar para vocês, vamos compartilhar, vamos criar junto. E o projeto foi incrível,
foram 2 anos, assim, muito profícuos. Mas quando veio a pandemia, a gente desapareceu o projeto, praticamente, porque não foi possível manter uma continuidade. Claro, é muito diferente, né, do que tu está trazendo aqui, mas eu digo assim, só para dizer dessa minha surpresa de tamanho engajamento de um resultado tão potente, assim, parabéns mesmo, foi incrível. Obrigado. E também te convido, se vocês tiverem interesse em fazer uma exposição no site da Galeria de Arte Cláudia Paim, esse intercâmbio, para mim, vai ser incrível. Se vocês tiverem interesse em organizar o material e mandar para a gente pensar numa exposição online, assim, mais para o fim do ano, eu ia achar maravilhoso, tá? Já fica aqui o convite publicamente. Eu estou assim me atrevendo a fazer esses convites porque eu sou o coordenador da galeria e estou o curador da galeria, eu faço tudo na galeria porque a galeria basicamente sou eu hoje, né? Não temos nem bolsistas esse ano, enfim, estou sozinho nessa, mas enfim, vamos juntos. Se vocês tiverem interesse, só a gente combinar, tá? Vocês galeria de um homem só, né? Mas a gente já estão publicamente pré-aceita o convite, tá? Maravilha. É interessante porque, assim, claro, eu tenho bastante coisa para expor das produções dos meus estudantes, né? Mas eu também não quero ficar monopolizando. A galeria não é minha, ela é do campus, e o campus é do IFRS, é da cidade de Osório, é de todos, é dinheiro público investido, né? Então, assim, eu preciso trazer outras produções, né? A gente precisa arejar isso, fazer esse intercâmbio, e me coloco à disposição também de todos e todas vocês para ir fazer uma fala no campus daqui a pouco, né? Eu fui presidente do NEAB, eu tenho uma produção artística, eu pesquiso sobre arte afro-brasileira, enfim, então sempre a gente pode pensar em intercâmbios possíveis, né? Bom, então eu vou pegar o gancho e já vou entrar na minha fala, né? Que eu sou o último a falar aqui, já dizendo também para vocês que eu coloquei algumas perguntas ali no chat. Eu não quis esquecer, anotei em papelzinho aqui, também não quis ficar esquecendo daqui a pouco das perguntas, anotei e já mandei para vocês. E agora eu vou fazer, então, a minha intervenção, aqui a minha fala, e em seguidinho eu queria muito ouvir vocês, assim, respondendo essas questões e outras que surgem. Eu quero convidar também todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, a Débora, a Adriane, a Elisa, a Gabriele, o Carlos, a Rebeca, Grace, para submeterem ali no chat perguntas, né, que tenham. A gente não vai ter, assim, um super tempo, mas a gente vai ter, eu acho que uma meia hora para debater, tá? E eu não vou me alongar aqui agora na minha fala. E agora também chegou aqui o Everton. Bom, gente, então, eu sou o professor Estevão da Fontoura Rezer, sou professor no campus Osório, do IFRS. Como todas e todos também senti assim, um grande impacto com a chegada da pandemia e desse ensino remoto, né, dessa versão remota, mas sofri principalmente um grande impacto das APNPs, né, dessa coisa dos blocos, de alguém da direção do campus, da coordenação, simplesmente decidir que tu vai ficar junto com uma outra pessoa, um outro professor de qualquer área lá que tu não tem nenhuma afinidade, tu tem que inventar um jeito de trabalhar junto, remoto. Quer dizer, se nem presencialmente tu trabalharia com aquela pessoa, como é que tu vai trabalhar daí no remoto? Como é que tu vai, como é que isso vai dar certo, né? Enfim, para mim foi caos, e eu tive problemas bem graves, inclusive tive grandes dificuldades com colegas e assim, foi da ordem do adoecimento mental, emocional mesmo. Mas, assim, aqui estamos, né? Sobrevivemos e estamos seguindo. E o que eu quero compartilhar com vocês, então, é um projeto que a gente desenvolveu dentro desse cenário, assim, de grandes dificuldades, ainda conseguiu-se criar algumas coisas interessantes, né? E a partir da minha pesquisa, do meu interesse pessoal e da minha pesquisa também acadêmica, da graduação na licenciatura e do mestrado também, eu tive sempre uma aproximação muito grande com a performance, faço performances, né, tenho um interesse profundo pela performance, já desenvolvi projetos de performance no campus muitas vezes com grandes resultados, assim, muito interessantes. E então pensei assim, bom, os estudantes estão nas suas casas isolados, nós também, todos eles têm acesso a algum tipo de câmera, seja a câmerazinha do notebook, a do celular, ou mesmo uma câmera de foto mesmo em casa, lá, meio automática, semi-automática, enfim. Alguns têm até câmeras profissionais, né, uns que a gente tem muitos estudantes de classe média e tal. Então, assim, todo mundo tem acesso a uma câmera.
a gente está sendo metralhado, né, bombardeado por imagens digitais o tempo todo. Então, por que não propor que esses estudantes criem imagens de si mesmos, né, que eles se mostrem, que eles se coloquem, que eles performem por uma imagem, por uma foto, no seu ambiente, no seu lugar, no lugar onde eles estão passando essa pandemia e mostrando aquilo que eles acharem por bem mostrar, né. Então, propus, submeti aos colegas que faziam parte do bloco, tinham colegas da área de marketing, letras, né, português, espanhol, ou então, às vezes era inglês, dependendo do curso, português, inglês, ou espanhol, e tinha mais uma que eu estou esquecendo, gestão ambiental. Então, assim, era uma mistura, assim, que claro que dá pano para manga, né, mas também era meio sem pé nem cabeça, assim, esse grupo nunca se reuniu e pensou nada na vida, a não ser nesse momento, né. E aí eu acabei achando que era importante chegar propondo alguma coisa, porque eu imaginei que ninguém ia ter nenhuma ideia inicial e que a gente ia ficar batendo cabeça um tempo, então eu pensei, não, vou chegar chutando o balde, chegar com uma ideia meio pronta, assim, para ver se todo mundo concordar, a gente vai. E eu já tinha desenvolvido um projeto de foto com os estudantes no ano anterior, então eu tinha noção, assim, de que os estudantes se empolgavam com a fotografia digital, que se empolgavam com a manipulação digital da imagem, edição digital, enfim, eu sabia que pelo menos uma boa parte daqueles estudantes ia gostar muito de fazer isso, porque a gente já tinha feito no ano anterior um projeto semelhante, só que no ano anterior não era voltado para performance, para uma foto performance, mas sim apenas para uma foto, e algumas foto performance surgiram lá naquela época, mas agora era, então, um projeto específico de foto performance. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou... Alguém entrando aqui, peraí. Eu não preparei um PowerPoint, gente, eu só vou abrir aqui as imagens que estão salvas no pendrive. E acho que vai dar, eu quero mostrar para vocês as imagens, elas estão aqui. Tá um pouco caótico, mas vamos ver, acho que vai dar. Tá que nem nas minhas aulas, é bem assim, tudo meio caótico, eu chego lá, só um pendrive, tudo meio solto assim, mas vamos indo, a coisa acontece. Pobre dos alunos. Aqui. Vamos ver se vai, tá indo, né? Tá, estão vendo aí a minha tela. Beleza, gente. Então, primeiramente eu quero mostrar para vocês uma das principais referências. Eu mostrei muitas referências, tá? Mas, assim, uma artista que mexe muito comigo, que eu gosto muito, e que eu conheci nas minhas andanças por Portugal, desde 2008, que eu frequento bastante lá. E aí conheci, então, a artista Helena Almeida. Não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer a obra dela. Ué, por que não tá... Ah, não tá aparecendo para vocês por algum motivo. Só um pouquinho, gente. Deixa eu compartilhar de novo. Tá, acho que vai dar. Sim, tá aí, Helena Almeida. Bom, a Helena Almeida é uma artista lá dos anos 60, de Portugal, que fez algo que eu acho incrível. Ela era formada em pintura, e ela fez foto performance em plenos anos 60. Ela planejava essa foto performance, então assim, ela tinha que imaginar a foto antes de fazer, aí ela fazia a performance diante da câmera, o marido dela ficava de fotógrafo, ficava apertando o botão para ela, e ela então posando, performando diante da câmera, gestualizando, né, fazendo os gestos no ar, assim, com o pincel, e depois depois da foto impressa, ela ia interferir sobre essa foto com o pincel mesmo e tinta, né, e aí ela criava dimensões, criava camadas de significado nesses trabalhos, onde ela, por exemplo, nesse trabalho onde ela pinta o ar de azul e depois suga o pigmento, assim, né, ela brinca com essas dimensões, quer dizer, é uma foto impossível, né, é uma foto performance impossível, ela não existia uma mancha azul na frente dela, mas ela, mesmo assim, ela suga essa mancha e ela engole essa mancha. Então quer dizer, essa brincadeira que ela faz com a imagem é muito potente, né? E ela bom, desenvolve uma trajetória muito legal em relação a esse tipo de foto performance. A obra dela é vasta. Vocês
se tiverem interesse, depois procurem, que é realmente muito interessante. Eu mostrei para os alunos, para os estudantes, essa artista, e mostrei outras, deixa eu ver aqui enfim, mostrei outras artistas, assim, muito conhecidas, como a Marina Abramovic, né, Caroline Schneemann, Vale Export. Então, quero pontuar que não mostrei por serem artistas feministas, mas todas eram feministas, e não enderecei diretamente o feminismo como tema, mas o feminismo estava subjacente, assim, estava por trás, nem foi um pano de fundo. Claro que isso foi falado, mas eu digo assim, não era o foco da conversa, mas interessante, né, que eu já fui criticado por não mostrar artistas mulheres em algum momento, e falhei nisso, com certeza, mas também nesse momento, por exemplo, eram só artistas mulheres, não mostrei nenhum artista homem da performance dos anos 60, até porque nem me lembro de algum que tenha relevância nesse momento. Hoje, com certeza, há muitos, né, mas naquela época, as mulheres tomaram o protagonismo da performance, que era um meio artístico que ainda não era dominado pelos homens, como a pintura, a escultura, né, e outras áreas artísticas. Mas então, a Helena Almeida foi a nossa grande referência. E aí, a gente provocou que os estudantes... Deixa eu parar de apresentar enquanto eu vou abrir aqui as imagens deles. E aí a gente provocou, então, que os estudantes pensassem dessa forma, que foram estabelecidas etapas, né, para esse processo, mas basicamente eles tinham que pensar... quem eles eram e em que lugar eles estavam habitando, ou seja, a foto teria que ter a imagem deles, ou nem que fosse uma parte do corpo deles, né? Tinha muita gente muito tímida que não queria aparecer, não, mas pode ser a tua mão. Aí eu mostrei o trabalho do Moisés Patrício, que fez aquela série de fotos da mão, não sei se vocês já conhecem esse trabalho, já viram, um artista negro de São Paulo, maravilhoso o trabalho dele. Moisés Patrício, ele tem uma série todo dia ele tira uma foto da própria mão, e sempre em diferentes contextos, fazendo diferentes coisas. E aí quando convidam ele para expor esse trabalho, ele tem uma gama tem milhares de fotografias da própria mão para escolher e montar, criar significados que ele quer. Então, numa foto a mão dele está segurando uma pedra, na outra foto está segurando uma colher, a colher pode estar vazia, pode estar cheia, na outra... Então ele vai criando significados a partir de como essa mão tá, e parece super banal, é só uma mão, né, e todo dia tira uma foto à mão, então parece hiper banal, mas na verdade tem uma potência muito bacana no cotidiano, né, nessa constante que ele vai fazendo com frequência. Então mostrei para os estudantes isso, e aí teve estudante que trabalhou só com a própria mão, só com o próprio pé, enfim, que a gente conseguiu que, em geral, todo mundo teve, assim, o desprendimento e a coragem de se expor, né? E mostraram também, então, o seu ambiente, o seu lugar, que lugar é esse, onde eu estou passando minha pandemia, porque essa questão que o Rafael coloca ali de que casa, né, fica em casa, mas que casa, a gente ficou se perguntando também, né, que casa é essa e se é possível estar realmente em casa. Então, a gente teve estudante que falou, não, mas eu não estou em casa, eu estou trabalhando, porque a mãe perdeu o emprego, eu tive que ajudar em casa, não sei o quê. Então, aí eu falei, então tu pode fazer uma foto do teu trajeto para o trabalho. Se tu tá sendo obrigado a trabalhar, talvez seja isso, tu no teu trabalho, ou tu no caminho para o trabalho, o que te toca nessa coisa de não poder estar ficando em casa se tu sabe que tu tá numa pandemia e tal. Enfim, e aí foram surgindo diversas questões, né? Eu fiz orientações individualizadas, né? Eu destacava, assim, um horário que eu ficava disponível no WhatsApp, eles me ligavam para o WhatsApp, a gente ficava conversando ali numa chamada de vídeo, assim, durante alguns minutos, e eu fiz uma orientação, assim, para cada estudante. Eles tiveram que escrever as ideias antes, fazer, tipo, um pequeno projeto, assim, por escrito, para tentar refinar, né, tentar caprichar essa ideia inicial, porque a ideia inicial, muitas vezes ela é meio banal, né, às vezes ela é incrível também, mas às vezes é meio banal, então dá uma refinada, dá uma caprichada nisso, fazer muitos testes, foi sugerido que eles fizessem muitos testes, assim, que eles fizessem, minha ideia é essa, então vai e faz testes, experimenta ângulos, experimenta luzes, experimenta fundos, experimenta lugares, né, talvez a tua foto fique ótima no banheiro, talvez ela fique ótima no jardim, talvez ela fique bem na sala, qual é a tua ideia e onde ela vai ficar melhor colocada, né, que luz é essa, uma luz, tu vai fazer a tua foto à noite para tu poder pontuar melhor a luz, ou tu vai fazer essa foto no sol, né? Enfim, então, uma série de questões foram sendo colocadas. E aí, ao final deixa eu lembrar quanto tempo a gente teve.
Se eu não me engano, a gente teve 3 semanas para realizar, gente. Mas agora eu tô pensando, porque foram tantos momentos da pandemia, né? Na primeira versão que a gente fez, que foi bem no início das APNPs, foram 3 semanas. E aí depois a gente conseguiu até fazer com um pouco mais de tempo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, então, são alguns desses resultados. E pensando naquilo que o Rafael apresentou, nessa coisa de que casa eu habito, né? Vou aproveitar aqui o gancho e vou mostrar para vocês um estudante que aproveitou a pandemia para construir a sua casa. E eu achei muito louco isso, porque, né, fica em casa, não sei o quê, e aí, tipo, tá, mas ele não tinha ainda, e aí ele foi lá construir. E foi um dos trabalhos que me chamou a atenção, assim, dessa leva. Né, a foto performance dele é essa. Pô, o que eu estou fazendo na pandemia? Estou construindo a minha própria casa, né? Estou fazendo ali o meu puxadinho na casa dos meus pais e é isso. E eu achei demais, achei incrível essa foto performance. Eu vou tentar navegar aqui sem ter que ficar saindo, gente. É que não está muito organizado, vou ter que ficar indo e voltando. Só peço desculpas. E aí é isso, eu vou passear aqui em alguns resultados para compartilhar com vocês. Aqui o Ronald, um aluno do 3º ano. Na época, agora ele está no 4º, né? E né, brincando com essa coisa da máscara, do uso da máscara, né? Criticando um pouco isso. E achei de uma ironia, assim, e ele com aquela cara bem séria. Esse estudante é um guri muito querido, e eu me lembro que quando ele entrou no campus, né, um menino negro, pobre, periférico, eu só ouvia dos colegas: nossa, esse menino vai precisar de muita ajuda. Esse menino, nós vamos ter que ter muita paciência com ele. Agora, assim, ó, pensa numa pessoa que não dá problema, pensa numa pessoa que não incomoda, que não atrapalha, uma pessoa que tira nota... Não vou dizer que ele é gênio nem nada, que ele é nota 10, ele é nota 7, é um arraso, ele não fica em recuperação, ele vai sozinho, ele vai firme, sabe? E então aquela visão muito preconceituosa quando ele chegou, né, sobre ele foi... Eu fiquei muito feliz de saber que foi muito equivocada, né? Eu fiquei muito feliz. Na nossa primeira versão do projeto, como tinha o professor de gestão ambiental, apareceu muito essa questão do lixo. Então, vocês vão ver que algumas das fotos vão mostrar muito essa coisa do lixo, né, enfim, de como a gente se relaciona, quanto lixo se produzia durante a pandemia, as pessoas começaram a perceber que o lixo ficava se acumulando e tal. Então, aí temos um trabalho do estudante Wesley, mostrando então o lixo de uma semana, de um dia, de uma semana, um mês e um ano, onde ele quase já não aparece na foto, né? Não, repara isso, gente. Olha essa foto. Eu achei demais, eu gostei muito desse trabalho. A questão, né? Como é que vocês estão se relacionando com o lixo que está sendo produzido na pandemia e tal? Daí o estudante vai ali derrubar o lixo orgânico na horta e já aproveita, faz a foto, faz o trabalho de arte, fica incrível. De uma elegância, né? Aqui também outro soterrado por lixo. Aqui, peraí, que aqui é outra coisa. Cadê? Peraí, gente, vou ter que sair para localizar. Deixa eu ver se tem mais alguma assim incrível. E olha só, hoje eu fui procurar as fotos para mostrar para vocês, e as fotos que eu mais gostei eu não encontrei. Infelizmente, acho que ficaram no outro computador que estragou. Mas aqui, essa foto, eu vou encerrar com essa, tá? Vou encerrar com a que eu acho que foi a que mais me surpreendeu positivamente, de uma estudante que já me disse que quer estudar ou arte ou letras, e então faz sentido que o trabalho dela seja realmente incrível. A Fabiola, uma estudante muito tímida, muito quietinha na aula, assim, e já sofreu muito bullying por ser quietinha, por ser na dela, por ser diferente, por gostar de arte, por gostar de música, enfim. E o trabalho dela, eu achei esse trabalho de um nível, assim, praticamente um nível de artista profissional, né? Assim, eu achei que, bom, tá aí, já tem uma carreira, pode começar, vai nessa, ó, termina o ensino médio, vai para a faculdade de arte e tu já tá arrasando. Né? A imagem que ela produziu, e, gente, assim, os estudantes produziram essas imagens sozinhos, né? Eles com seu celular.
né? Então, assim, eu achei de uma sutileza esse trabalho dela, e, assim, é isso, né? O trabalho apresenta um pouco da angústia da pandemia, um pouco do excesso de papel, de documento, de coisa para ler, de coisa para estudar, mas, ao mesmo tempo, ele cria uma imagem de uma força, mas também de um certo conforto visual, assim, de um equilíbrio, né, que me agradou demais o trabalho da Fabíola. E era isso, gente. Acho até que já me passei no tempo, então eu falo demais, vou parar por aqui e vou abrir agora para a gente debater. Lancei já questões ali para vocês, agora eu quero que vocês se posicionem, falem, usem o tempo que a gente tem. A gente tem 23 minutos exatamente para esse debate. Posso começar, então, Estevão? Por favor, Eliana, pode começar. Então, eu vou tirar aqui a imagem, peraí, que eu estou esquecendo estou compartilhando ainda aqui. Você colocou assim uma pergunta, né? O papel do ensino de arte na escola pública. Eu trabalhei na escola pública, né? E eu arrumei uma briga aqui na minha cidade porque o lápis de cor não pintava. E aí, não, a briga foi grande, gente, vocês não têm noção. Meu Deus. Eles armaram de uma forma que, quando eu assumi no Instituto Federal, eu tinha direito à licença, eles não me deram a licença e eu tive que sair e pedir minha exoneração. Nossa. Caracterizou perseguição política, porque a minha briga foi o seguinte: porque é pobre não tem direito a ter cor na vida? Então, é a falta de responsabilidade com compras públicas, sabe? Sim. Eu ia para a escola, eu saía com os alunos para a rua, ia dar aula de desenho de observação na rua, ia fazer reconhecimento das ruas, como que é o aspecto geográfico das ruas, aí transformava isso em mapas dentro da sala de aula para eles fazerem colorido. E assim, esse trabalho fazia diferença, tá? Só que para os meus gestores eu era um perigo, infelizmente. Então, quando você fala assim, ensino de arte, a palavra ensino significa ensino, ensinar, e vem do latim, que é marcar, é fazer como se fosse uma marca de ferro. E eu prefiro a palavra educação em arte, porque educação vem do grego, vem da palavra educar e educere. Educar é o alimento que você dá, e educere é a energia que sai com esse alimento. Então, eu sempre falo assim, a arte, ela transforma o jeito da gente olhar o mundo. Se você me perguntar, acho imprescindível o ensino da arte ou a educação da arte dentro da escola pública, e vocês podem me achar assim um pouco retrógrada, porque eu sou bem velha perto de vocês. Mas a minha experiência, trabalhar com arte contemporânea, que eu acho que meus alunos, só no 9º ano que eu consegui trabalhar melhor, é que quando você tinha lá um livro, por exemplo, que a gente usava, que tinha a obra da Mariana Abramovic. Como é que explicava isso para uma criança, ela subindo numa escada de facas? Eu só consegui ensinar a fazer essa abstração de conceitos com os meus alunos quando eu trabalhei história da arte, mesmo na forma linear. Então, aí eu explico para eles por que a Mesopotâmia saiu dos livros de história e de arte. Não tem mais. Vocês sabiam que os Estados Unidos jogou uma bomba quando atacou o Iraque, nos seus sítios arqueológicos? Porque o povo sem identidade você consegue manipular. Por que a gente não tem uma identidade? Porque nós fomos apagados. Então, assim, a nossa identidade cultural, ela está muito... ela é valorizada porque ela é da festa, e não porque ela tem todo um sentido cultural. Então, é imprescindível, sim, a arte na educação pública. Eu acredito na educação pública, sou da educação pública, não me vejo em outro lugar.
Até assim, meu receio, na hora que terminar meu contrato, gente, eu estou desempregada. Tudo que eu não queria era voltar para o ensino privado. Concurso, daqui a pouco aparece um concursinho, não se Deus que preocupa. ouça, é o que eu mais quero. Mas assim, aí só para te falar, né, essa coisa que você falou, na imaginação de outros mundos possíveis, então se eu dou esse alimento e mostro para ele o que ele faz com essa energia, ele vai mudar o olhar e ele vai ter mundos possíveis. Né? Eu percebi isso num constante. Os meus ex-alunos, e gente, eu tenho 53 anos, então assim, eles sempre me dão um retorno. E eles usam a arte em qualquer área, em qualquer profissão que eles estão. E você me perguntou se eu fazia uma produção. Eu sou professora. Eu não sou artista. E é onde eu me encontro, é sendo professora, aquela que professa uma fé. Uhum. Se você me perguntar assim, lá no meu início de carreira, eu trabalhava com teatro de animação, trabalhava com bonecos, com máscaras, na comédia dell'arte. E tudo isso foi parando, porque eu fiz uma opção de vida, mudei para uma cidade do interior, e aqui eu não tinha um espaço para trabalhar com isso, e eu fui me envolvendo com as questões de educação. Então, eu acredito muito na educação pela arte. Até recentemente eu descobri um livro de 1970 que se chama Educação pela Arte. E, assim, é encantador. Eu acho que é isso. Se a gente fala muito em interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, ela vai passar pela arte. É verdade. Então é isso. Respondi. Maravilha, Eliana. Obrigado. Vamos lá, quem quer falar agora? Catiúcia, vamos deixar as meninas primeiro, Rafael, pode ser? Não por cavalheirismo, só por gentileza mesmo, porque eu gosto também de ouvir as meninas. Pegando o gancho, né, do que a Eliana falou, respondeu por final ali, então eu mantenho, como o Estevão disse, uma produção artística, e eu sempre falo que a artista e a professora, elas têm um conflito constante, mas elas precisam uma nutri nos fazeres, né? Porque o conflito... Deixa eu só te interromper um pouquinho, Cati, só deixa eu te interromper só para contextualizar para o pessoal. Pessoal, a Catiúcia vai ficar tímida de ficar falando de si mesma, mas eu vou dizer, a Catiúcia é uma artista assim super reconhecida, assim tem participação em eventos no exterior, tem esculturas dela espalhadas pelo mundo todo, é uma escultora de mão cheia, veio lá da UFSM. Né? Então, assim, só para vocês entenderem, a minha pergunta foi se, né, porque ela veio falar de mulheres artistas, do apagamento das mulheres artistas, né, histórico, né, mas hoje, no momento de hoje, a gente já tem uma transformação que está em andamento há muitos anos, né, acho que desde os anos 60, pelo menos, e a Catiúcia hoje já é fruto dessas transformações, né. E aí eu perguntei para ela, né, como é que tem sido esse trânsito por esse mainstream das artes, ou sei lá, tá chegando no mainstream, né? E aí, como tem sido isso? Como é ser uma mulher artista contemporânea, de arte contemporânea, de escultura contemporânea, nesse mundo que tentou, e ainda de muitas formas tenta também apagar, né, as mulheres da arte, a população indígena, a população negra, artistas negros e negras, né, enfim. Bom, e eu acho que, além de tudo, eu sou insistente, né? Além de qualquer coisa, assim, em querer insistir em fazer arte, em fazer escultura. Então, agora o Estevão me deixou um pouco com vergonha. Essa relação da artista e da educadora, né, são bem importantes para mim, porque todos os meus projetos na área cultural, projetos que eu fiz antes do IFE, eles tinham esse olhar de levar a arte para um público que geralmente é marginalizado, né, das instituições artísticas, né, dos grandes centros artísticos. E, ao mesmo tempo, o trabalho como educador, ele é fomentado por esse meu percorrer quanto artista, né, por estar inserida, por estar em contato, em diálogo com outros artistas. E esse trabalho que a gente realizou com os alunos aqui no IFE, né, ele diz muito disso. Por quê? Porque eu ainda sou minoria quanto mulher escultora mais ainda.
Eu participei de um evento em 2019, onde nós éramos 45 escultores, e nós éramos apenas 6 artistas mulheres, entre 45 pessoas, né? Era um evento que tinha um escultor de cada país do mundo. E de vários países. Então, eu sempre trago isso, né? Nós ainda somos minoria, e aí eu falo da minha formação, porque existe um processo de mudança, mas quando eu olho para trás na minha formação, que não é tão longe assim, tá, gente? Mas já se foi, né? 20 e poucos anos, tá? Lá na UFSM, não sei se eu que estava tanto feminismo. A gente arte, os poucos livros, eu estou falando de uma formação de quando a gente não tinha acesso à internet, né? E não existiam artistas mulheres e a gente mal se dava conta. E aí eu me lembro que no ateliê de escultura nós éramos maioria mulheres, né? Mas o professor era homem, o monitor da escultura também era o único aluno homem, né? Ou um dos únicos alunos homens. E eu me lembro que eu pesquisei, comecei a procurar escultoras mulheres e achei o trabalho da Maria Martins num livro, né? Então, aí eu sempre falo assim, porque chegou um momento mais recente que eu me dei conta, poxa, eu sou mulher, mas o meu trabalho não fala de feminismo, né? E aí ele não... Até que ponto ele é um trabalho político, porque ele não tem essa voz política ativista, né? E eu cheguei a ir por uma certa crise nesse sentido. E aí eu resolvi essa crise me dando conta que ter insistido fazer escultura no Brasil, na América Latina, no interior do Rio Grande do Sul, quanto mulher, foi um ato feminista, né? Foi um ato de resistência. E aí, só para finalizar, em 2017, e o evento era dentro da Escola de Artes do Peru, e eles têm uma arte extremamente tradicional, bem figurativa, ensinam as técnicas dentro, bem acadêmica mesmo, a formação deles na cidade de Cusco. E éramos eu e uma escultora uruguaia que estávamos participando, esculpindo em pedra, né? E no final do evento o professor veio, professor de escultura, e nos disse que era muito bom ter nós duas lá, porque as meninas da escola iam se dar conta que elas não precisavam fazer só pintura, que elas podiam fazer o que elas quisessem. E aí, então, hoje que foi que eu resolvi essa crise, né? Que insistir em ser uma escultora mulher foi esse ato, né? Feminista, digamos assim, sem nem bem saber o que eu estava fazendo, né? Mas é isso. E aí, isso que me fez ver, né, com o tempo, se eu sou minoria, onde estão as mulheres artistas, enfim, né, foi todo um processo da artista e da educadora que agora reverbera em sala de aula, tentando fazer com que as novas gerações, né, já tenham um repertório muito mais amplo. Legal, Catiúcia. Parabéns por tudo. E agora o IFE, né? O IFE Sul ganha muito, te tendo como professora. Os estudantes, nossa, vão ter uma professora que não é só a professora, mas também tem esse trânsito, né? E não em detrimento, né? Falando assim para a Eliana, né? Não em detrimento, que bom que ela é artista, mas assim, é isso, quer dizer, os estudantes terem um professor artista é meio que 2 em 1, assim, porque a gente fica falando dos artistas que estão nos livros, né, não sei o que, e daqui a pouco, não, o artista está aqui na sala de aula, e eu vou dizer para vocês, eu, enquanto artista negro, quando eu vou falar sobre arte negra, eu vou dizer, gente, só um pouquinho que eu vou abrir o meu site aqui para vocês e mostrar aqui, ganhei esse prêmio aqui, esse trabalho aqui tá no museu tal, e assim, tá errado falar do meu trabalho, porque assim, o meu trabalho é representativo desse segmento que a gente vai debater. Pronto, então assim, não tenho vergonha de falar, sabe, nem me furto de falar, porque é isso, eles têm um privilégio de ter um professor na sala de aula que é como a Catiúcia falou, conseguiu romper uma barreira muito difícil, conseguiu persistir, conseguiu, né? E quando a Eliana falou da coisa de ir para o interior, eu te entendo perfeitamente. Eu morei 2 anos e meio em Osório e não aguentei, voltei para Porto Alegre, urgente, socorro, Porto Alegre, me aceite de volta, né? E tô aqui porque, assim, Osório não deu, assim, uma cidade que não tem nenhuma galeria de arte, nenhum museu, nada. Não tem um teatro, não tem um cinema, não tem nada. Tu tem que viajar 1 hora de Osório para poder pegar um filme, um cineminha, uma coisa, entendeu? Assim, não dá. E tu viaja 1 hora e ainda pega o filme mainstream, tu não pega uma coisa, assim, um filme de arte, um filme, né, um iraniano, um francês, não, é só Estados Unidos.
Enfim, meu telefone está tocando insistentemente. Mas, Estevão, eu acho que nessa tua fala de Osório, e eu também, né? Eu sou de Santa Maria, que a gente tem um pouco mais de acesso, mas não chega a ser Porto Alegre, né? E para mim foi um choque chegar aqui em Camaquã, porque é exatamente como o Osório, né? A gente não tem esse acesso, os alunos não têm esse acesso. Então, assim, ontem eu vi que tu comentava no chat, né? Aí está a importância do ensino da arte nas instituições federais, né? Nos IFES, e ontem tu falava isso no chat, né? Que os IFES têm esse papel de dar acesso à arte e à cultura para comunidades muito remotas. E eu tô sentindo isso, assim, esse choque vindo para Camaquã agora, né? Sim. Gente, então eu queria passar a palavra para o Rafael. Rafael, por favor, teus comentários. Eu quero começar te parabenizando. Acabei de ver o teu site, é lindo. Parabéns pelo trabalho. Tá é um primor. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Um pouco desatualizado, né? Você falou, você tem site? Meu Deus, eu tenho um site? Tenho. Será que ainda está lá? Para atualizar. Eu, na verdade, acho que eu não tenho uma pergunta muito específica, né? Você tinha colocado lá se a professora Eliana, a gente tinha uma produção como artistas, né? Eu vim, na verdade, dos processos artísticos. A minha formação toda, né? Apesar de ter uma licenciatura, ela é mais pautada lá dos idos da Belas Artes ainda, né? Divisão por áreas. Eu fiz pintura, bacharel em pintura, e fiz pós-graduação em processos artísticos, né, mestrado e doutorado. Então, a minha vivência no campo da arte vem muito atrelada à produção. E aí, eu até complementaria a fala das colegas, né, do colega, que a gente tenta sobreviver com essas duas, virando as chaves, às vezes, né, como professor artista. Na verdade, eu não tenho vivido minha produção artística nesse momento. A gente sabe o quanto a pandemia, não sei depois da pandemia, porque eu comecei a trabalhar assim como a Catiúcia, né? A gente se envolveu mais com a instituição e veio a pandemia, e tudo mudou a todo momento. Então, eu não tive tempo de produzir. Eu não digo que eu não peguei uma aquarela em algum momento, fiz algum trabalho, mas assim, tá ali guardadinho, né? Só para não deixar de fazer alguma coisa. Mas aí comecei a transportar para o que eu poderia produzir, viver a artisticidade dentro da sala de aula, né? Às vezes a gente esquece que não são dúbios, né? A nossa posição dentro da sala de aula, independente de uma produção artística ou não, ela tem todo um envolvimento poético. Sim, né? Nossa. E Gente, eu tive... Diga, desculpa. Eu tive uma experiência que foi transformadora. Eu fiquei dias emocionado. Eu fiquei um dia inteiro chorando dentro de casa, de verdade. Assim, depois, enfim, no meio desse processo que eu vou comentar com vocês, eu tive a alegria de eu e um estudante do campus irmos participar da mesma exposição na Alemanha, a convite do curador da exposição alemã. E a gente foi os dois com recursos do campus. A gente foi praticamente, não vou dizer tudo pago, mas prático, porque a passagem estava super cara naquela época, então, mas assim, quase tudo pago pelo campus, sabe, a gente conseguiu ir, e eu e um estudante, um menino negro, pobre e gay de Osório, teve essa oportunidade de dar uma banda pelo mundo, de andar pela Europa. A gente foi para Portugal, e aí passou pelo Porto, a caminho da Alemanha. Ele se apaixonou pela cidade do Porto, e hoje ele está estudando na Universidade do Porto com a nota do Enem. E esse foi o dia que eu chorei 24 horas, foi o dia que ele recebeu a aprovação na Universidade do Porto com a nota do Enem. Eu fiquei assim, em frangalhos, até agora me emociono de novo, lembrando assim, como a gente pode transformar a vida de alguém, às vezes, meio sem querer, sabe? Só fazendo aquilo que a gente gosta, e a coisa acontece, assim. O poder que a gente tem, a potência que está com a gente, né? Eu queria pedir... o Rafael disse que tinha uma pergunta, Rafael. Eu tenho, geral. É diga, uma provocação, não é uma pergunta. Tá, e aí diga, envolve então. todo mundo que está na sala. Tá. A gente ficou mostrando os trabalhos dos alunos, né? Aqueles trabalhos que a gente sentiu que tinha uma organização e tinha toda uma proposta, né? E é uma coisa que eu tenho parado para pensar há algum tempo já, né? E aí quero ver com vocês. Por isso, uma provocação. Me impressiona muito os alunos, quando a gente faz debate sobre os trabalhos, que não se dedicaram na produção do trabalho, mas que transformam o relato dele, tentam salvar aquele trabalho que ele não fez, construindo toda uma relação de conceito, de vivência, que aquele trabalho que não tinha essa expectativa inicialmente, ele se torna um dos melhores. Tenho me deparado muito com isso dentro da pandemia, inclusive, né? Mas o que você quer dizer com isso? Não, mas professor, veja bem,
essa margem escura aqui da fotografia era uma janela que é bloqueada por uma parede, e aí vem uma história maravilhosa, poética, incrível, e que você fica numa Muito saia bom. justa, mas o exercício da poética, ele está ali nesse primeiro, convocar, né, Sim. do É uma verbal, cara, tudo bem que é uma cara, é uma cara de pau, né, também, uma cara de pau, assim, uma que cara o de pau artista tem que criativa, ter, né? muito criativa. Lembrei do trabalho do seu aluno, que não foi cara de pau, ele fez muito bem o trabalho. Mas que Excelente teve uma colocação. ironia, né? Tem toda uma ironia ali, a gente que percebe essas situações no dia a Sim. dia, é óbvio o que ele colocou. E se repete em vários outros locais, né? Sim. Enfim, é uma provocação. Aí vocês lidem com essa Me questão. senti provocada, Rafael. Muito obrigada. Queria muito agradecer a partilha aqui, convidar vocês para daqui a pouco, lá na outra mesa, às 16 horas, e dizer o quanto foi bom estar com todos vocês aqui. Foi lindo demais. Eu acho que também não sou artista, sou mais professora, estou mais no lado da Eliana. Também tentei muitas vezes produzir algo, mas a minha paixão está no educar. Não, então é Então, pesquisadora também, não vem. Doutora, super publica, faz e acontece, nem vem disso. Não vem com essa simplicidade toda aí, não. não, mas eu tô me tornando artista. Só porque tu mora no sítio agora, tu quer dizer que tu não é nada. Há 6 meses, eu me senti provocada aqui por vocês, assim, né, que estão, às vezes, essa questão de ir para o interior, que o IFE nos provoca isso, não é? Eu estava em Porto Alegre fazendo doutorado, e aí passei no Instituto Federal, né, no concurso aqui em Coronel Vivida, no extremamente interior do Paraná. A minha família mora em Francisco Beltrão, então acabei comprando um sítio em Francisco Beltrão e estou construindo meu ateliê rural. E eu espero em breve dizer que também sou, ou além de tudo isso que o Estevão aí está dizendo, artista também. Eu acho que todo professor deve ter um espaço de produção. Eu acredito nisso, porque é um exercício da prática que nos leva a refletir. Muito obrigada por tudo, gente. Foi linda essa. Antes da gente encerrar, eu quero dizer que a Catiúcia me falou já em off que ela quer que eu seja o primeiro convidado para uma residência no ateliê rural dela, e eu aceito. Quero... Isso mesmo, já está na lista. Em outubro eu vou lá fazer uma exposição em Curitiba, eu quero ir lá conhecer esse ateliê. Só para te dizer que fica quase 8 horas de Curitiba, tá? Não tem problema, vamos nessa. Pode vir. A gente pega o busão. A Eliana quer falar, diga, Eliana, fala, fica à vontade. Antes da gente encerrar. Para agradecer o momento, foi ótimo essa partilha de experiências e dos saberes. E falar assim, olha, ultimamente eu não tenho feito mais arte, mas eu escrevo também. Mas eu fazia, quem sabe um dia, eu tenho um forno cerâmico aqui. Tem os meios de produção. Eliana já é a segunda residente aqui do Ateliê Rural, tá? Residência artística aqui, porque o forno já está todo programado aqui para fazer cerâmica no sítio. Maravilha. Pessoal, eu quero muito agradecer. Tu terminou, Eliana, o que tu ia falar? Beleza, obrigado. Gente, eu queria muito agradecer, então, a participação de todas e todos. Foi, assim, um privilégio conhecer a Eliana e o Rafael, que eu ainda não conhecia, e reencontrar as duas Catiúcias, né, que moram no meu coração. A gente já tem uma trajetória longa aí, e é muita parceria, né? Eu tô lá na tese de doutorado da Cátia. Acho que eu tô lá, né, Cátia, participando de algum jeito lá. Eu levei o Estevão até na Alemanha, já fui apresentar num congresso lá e eu falei sobre ele, porque ele era um dos sujeitos da minha pesquisa de doutorado. Olha o privilégio. Então é isso, né, gente? Que bacana a gente se encontrar e tudo. Infelizmente não é uma reclamação, mas infelizmente é online, né? Eu queria estar aí presente, enfim, a gente se abraçar e tomar um café junto, que uma das coisas que eu mais gosto nos encontros, nos congressos, não sei se vocês têm essas memórias também, mas para mim, assim, aquele café, aquele coffee break, aquele momento que tu
vai com uma pessoa que tu mal conhece, mas daqui a pouco vira melhores amigos, porque vocês falam ali, nossa, eu também passei isso lá no meu campus, não sei o que, quando tu vê, tá uma coisa assim de uma amizade instantânea, né? O Jeff, por exemplo, né, que tá mediando outra sala, né, que é do IFPR, a gente ficou muito amigo desde que a gente se conheceu em 2016 em São Paulo, no primeiro Empaif, e agora, em outubro, eu tô indo ficar lá uma semana na casa dele para acompanhar a abertura da exposição, que eu vou participar lá no MAC do Paraná. Bom, gente, não quero me alongar, a gente tem que fazer um intervalinho, eu tô louco para passar um café ali. Cati, na volta, tudo contigo, então. Então, Eliana, Rafael e Catiúcia Dotto, gente, parabéns pelos trabalhos que vocês trouxeram e muito obrigado, tá? Espero encontrar vocês de novo em outros momentos. Pessoal, coloquei o link da próxima sala aqui no chat, senão tá lá na programação do site, tá? Até daqui a pouco. Vamos todos tomar um cafezinho. Prazer, gente. Até mais. Valeu, tchau, tchau. gente. Vou encerrar a gravação aqui.